Bom dia, como estão? Mais uma manhã de orientação de estudos, aqui do programa Descodificadas. Hoje, trilha 1. Rafinha, vamos aí a linda bailarina ilustrando o tema. Isso. Então, tá bem. Então, tô por aqui, tá bom? De olho no chat. É isso aí. Vamos lá. Bom dia, gurias. Vamos falar, então, de posicionamento hoje. Só que de exibição e posicionamento. Conforme o CSS ele foi evoluindo, foram sendo criadas técnicas para a gente posicionar os elementos, né? Hoje em dia, no CSS3, a gente tem o Flex e o Grid, né, que são mais atuais, que vieram depois dessa position, do position que a gente vai ver hoje, né? Mas em alguns momentos ainda a gente usa, né? Se faz necessário usar essas propriedades, então por isso que a gente vai comentar elas, tá? Depois vocês vão ver com o Flex e com o Grid, né? Eu já vi que algumas meninas já usaram até lá para os seletores, que fica bem mais fácil da gente conseguir posicionar os elementos no site, tá? Mas eu vou ver, vou passar esse aqui com vocês, porque também em algum momento a gente precisa usar esse tipo de posicionamento aqui. Então vamos lá. O fluxo de HTML, né? Relembrando, um navegador vai renderizar os elementos de um documento HTML, né, que não possui CSS, da esquerda para a direita e de cima para baixo, na mesma ordem que existem no documento. Então, conforme a gente colocar as coisas ali no site, o navegador vai renderizar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Isso é chamado de fluxo de elementos em HTML. Para a gente posicionar esse fluxo desses elementos, depois lá no CSS, a gente tem 5 propriedades para ajustar a posição deles no navegador, que é o position, o display, o z-index, o float e o clear. A posição padrão de um elemento, né, pode ser alterada definindo sua propriedade position. Então, ele já tem uma propriedade position padrão, e a gente pode alterar essa propriedade com uma dessas 5 aqui. A gente pode deixar estático, deixar relativo, deixar absoluto, deixar fixo, ou sticky, que seria grudado, né, meio que grudado. A position relative. Uma maneira de modificar a posição padrão de um elemento é definindo sua propriedade position como relative. Esse valor permite posicionar um elemento em relação à sua posição estática padrão na página da web. Quando a gente usa esse relative, a gente vai deixar o elemento relativo a algum elemento. A gente pode deixar relativo a tag raiz do site, né, a tag HTML, ou, como nos exemplos depois que eu vou mostrar para vocês, relativo a uma tag py, né? Relembrando de novo, uma tag py é a tag mais externa, né? Então, se tem um P dentro de uma div, a div vai ser o py do P, né? Então, eu consigo deixar relativo... Oi. Só um minutinho. Vânia, você não está vendo também? Ou algumas pessoas não estão vendo? Desculpa interromper, Rafa. Porque não estão vendo As meninas acabou de postar no grupo. Então, mas a Luciele já tinha falado que não tinha. Jusilene falou que não estava conseguindo. Eu estou vendo, você vê? Sim, estou vendo normal. Então, às vezes acontece isso. Eu não sei se é melhor a pessoa sair e entrar de novo. Porque se tem gente vendo e gente não vendo. Olha lá, tem mais gente vendo. Então deve ser. Quem que é aqui com a mãozinha levantada? A Fabrícia, vê se ela deu ok agora. Oi, bom dia. Bom dia. Eu não estou vendo a tela. Tá tudo preto. Só tá só o bonequinho, mas a gente não consegue enxergar. Não é só eu que estou com esse problema. Então, quem que tá falando? Que não aparece Fabrícia. Então, esse problema que eu tenho. Eu já coloquei do outro. Então, eu já coloquei o meu nome na primeira, mas não vai. Não consegue. Aí demora muito para entrar. Aí eu fui como sem nome. E agora, nunca aconteceu isso. Agora a tela toda tá preta.
Se você não se incomodar da gente perguntar sempre, não tem problema. É que a gente gosta de chamar pelo nome. Mas eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, porque tem bastante gente falando que tá vendo e eu também tô vendo. Pode Tá ser a bom? Eu já internet fiz isso também que 2 vezes. não. Eu, às Já fiz vezes, isso a 2 internet, vezes. Às mas às vezes a vezes também internet é sua não internet consegue tá lento carregar. e não tá conseguindo carregar, tá bom? A Eu gente vou mesmo tentar, não mas se eu tem o não que conseguir, fazer. Então, tá assim, o certo. que você pode fazer, se você não conseguir, é voltar, acompanhar mesmo sem ver o áudio, minha sugestão, tá bom? E depois você pega a gravação para acompanhar com Com a a imagem, imagem. tá bom? Tá, Pode tá ser? certo. Tá, Tá bom. Não, obrigada. não Por fica nada. bom, mas é uma alternativa, né? Se tivesse com todo mundo, a gente até podia, sei lá, tentar, né, Rafa? Mas pode ser É. também a internet que não está carregando, né, a E às imagem. vezes é o Teams também. Esses dias a Priscila não estava me ouvindo. Não, E reiniciei, e botei fone, tirei fone e, né? Aí reiniciei todo o computador, né? Não só o Teams, e aí consegui. né? Rafinha, me desculpa te interromper, tá Tá, bom? vamos lá. Essas telinhas aqui eu vou mostrar para vocês depois no código, para vocês verem também, tá? Então, o relativo, eu posso deixar o elemento posicionado relativo a outro. Com essa position, eu consigo mexer no topo, no bottom, no left e no right. Por exemplo, aqui eu tenho duas divs, uma azul e uma verde. Eu posicionei a verde em relação ao site, daí no caso, né? Com o topo 50 e a margem esquerda com 120 pixels. Depois eu tenho a posição absoluta. Quando a posição de um elemento é definida como absolute, todos os outros elementos da página ignorarão o elemento e agirão como se ele não estivesse presente na página. Então, por exemplo, essa tirinha azul aqui está definido como absoluto, né? Posicionei ele ali no lugar do site que eu queria e a página vai rolar e esse elemento vai ser ignorado pelos outros. Tá? Vocês vão entender isso aqui melhor depois quando eu mostrar no código. Né? Então, se eu quiser deixar alguma coisa por cima de todo mundo ali, ele vai ficar absoluto, ele vai ficar. A gente vai rolar a página, ele vai ficar por cima dos outros, né? Como se ele não existisse, como se ele não ocupasse espaço na página. Depois eu tenho a posição fixed. A gente pode fixar um elemento em uma posição específica da página, independente da rolagem do usuário, definindo sua posição como fixed e acompanhando com as propriedades de deslocamento familiares, né? Então, com o fixed, eu também consigo trabalhar o topo, o bottom, o left e o right. E normalmente essa position é definida para o cabeçalho ou para o rodapé, né? Eu deixo o elemento fixo lá, a página vai rolar e isso vai ficar sempre visível no site essa parte, tá? Depois eu tenho o stick. Então, o valor stick é outro valor de posição que mantém. Opa, eu fiquei Ah, muda, tá, eu né? vou. Não, não, ficou, achei que você tinha parado. Mas eu vou fechar os microfones, tá bom, gente? Eu escutei um totói. É. Tá. O valor stick, que é como se fosse grudado, né? É outro valor de posição que mantém o elemento no fluxo do documento à medida que o usuário rola, mas permanece em uma posição específica à medida que a página é rolada ainda mais. Esse aqui, acho que só vendo o código para vocês, depois no exemplo, para vocês entenderem ele. Mas assim, por exemplo, ele está com um topo de 240 aqui, né? Eu vou começar a rolar a página, os outros elementos vão passar por ele, e ele vai dar uma roladinha, vai parar, vai dar uma roladinha. É como se eu quisesse que uma coisa ficasse sempre visível no site, só que não fixa, né? E nem absoluta. Que role um pouco, mas não role tanto como os outros elementos, tá? Vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Observe que os elementos posicionados como estático e relativo permanecem no fluxo normal do documento quando o usuário rola a página, né? Ou o elemento by. Esses elementos
também vão rolar. Então, com static e com relative, eu quase não vou ver diferença nesses elementos, né? A rolagem da página, se o site for muito grande, vai acontecer normalmente. Os elementos posicionados com fixed e absolute são removidos do fluxo do documento. Quando o usuário rola, esses elementos permanecerão em sua posição de deslocamento específico. Então, o fixo vai ficar literalmente fixo e o absoluto vai ficar por cima, né, de tudo, assim, vai ficar preso também em algum lugar, né, e os outros elementos vão ignorar ele. O fixed ele não é ignorado, né, ele só vai ficar fixo no site. Depois eu tenho o z-index. A propriedade z-index controla o quanto um elemento deve aparecer para trás ou para frente na página da web, quando os elementos se sobrepõem. Isso pode ser pensado como a profundidade dos elementos, com os elementos mais profundos aparecendo atrás de elementos mais rasos. Então, ele dá a impressão que quando eu uso essa propriedade, né, ele dá a impressão que um elemento está mais à frente e o outro está mais atrás. Então, se eu tenho vários elementos e quero destacar um, por exemplo, eu coloco esse mais para frente, que nem aqui, né? O verde está mais para trás, né? Para colocar mais para trás, eu uso valores negativos. Eu vou mostrar para vocês também lá no código como isso aqui funciona, tá? Depois o float. A propriedade float é comumente usada para envolver o texto em torno de uma imagem. Geralmente é definida usando um dos valores abaixo. Então, eu posso fazer um texto flutuar o left, né, para a esquerda ou para a direita. Então, o left move ou flutua elementos o mais à esquerda possível e o right move os elementos o mais para a direita possível. Esse float aqui é bem pouco usado porque depois que veio o flex, com as propriedades do flex, eu consigo fazer essa movimentação dos elementos, né, para o lado, mexer em apenas um elemento. O float fica muito difícil. Na época não era tão difícil, né? Mas depois que veio o flex, ninguém mais quer usar o float, né? Já só usa o flex e o grid, que é bem mais simples, né? De posicionar os elementos com ele. Mas antes do flex tinha apenas o float, então tinha coisas que eram bem difíceis de se fazer, né? Mas, né, de repente, em algum momento, tu quer usar o float, ele continua funcionando, ele não foi excluído, né? Tá aí. Às vezes, assim, enquanto tu não quer criar todo o container, depois se eu falar, eu vou confundir vocês, mas com o Flex a gente tem que fazer algumas coisas antes, né, de usar as propriedades do Flex. E o float não, o float tu pode só definir que um elemento é float ali e ele vai flutuar. Eu vou mostrar para vocês depois. E o clear, a propriedade clear especifica como os elementos devem se comportar quando se chocam na página. Ele pode assumir um dos seguintes valores. Ele pode assumir o valor left, que o lado esquerdo do elemento, quando a gente fala em elemento, pense em 2 divs na página, 3 divs, né? Elementos dentro de um site. Não só divs, né? Podem ser seções, podem ser imagens, o que tu tiver no teu site ali, né? O left, o lado esquerdo do elemento, não tocará em nenhum outro elemento dentro do mesmo elemento que o contém, né? Se todos estão dentro de uma mesma tag, o left não vai deixar nenhum elemento encostado do lado esquerdo. A mesma coisa para o lado direito, né? Então, nenhum elemento vai tocar no lado direito. O buff, nenhum dos lados do elemento tocará em qualquer outro elemento. Então, vai tentar deixar um espaço, né? Ao redor para os outros elementos não encostarem nele. E o none, que o elemento pode tocar em qualquer um dos lados, né? None é quando eu tiro, né? Essa propriedade, no caso. E essas propriedades, esses posicionamentos, né? A gente trabalha com o display inline, in block e o inline block, como a gente já comentou, né? Como a gente já viu. O display block, só para relembrar, quando a gente define o display block, por padrão, né? Os elementos têm display block. Eles ficam um embaixo do outro. Quando eu coloco o display inline, ele fica um ao lado do outro até preencher a linha, né? Quando preenche a linha, ele vai para baixo. E o inline block, junta os dois, no caso, né? Ele fica com um tamanho maior e um ao lado do outro.
E aí, as orientações lá no Moodle, e eu vou mostrar alguns para vocês aqui que eu preparei só para exemplificar, né? Senão, o Absolute aqui, eu falei do Absolute, né? O Absolute, o posicionamento Absolute, né? O posicionamento absoluto em português possui dois comportamentos diferentes. Eu também coloquei um texto aqui para comentar, né? O primeiro é quando o elemento com essa propriedade possui um elemento pai de valor diferente de estático, né? Nesse caso, ele terá esse elemento pai como referência para ser posicionado. Todo elemento pai que tiver qualquer valor position menos o estático será referência para posicionar o elemento filho absolute. Como eu falei, né? O estático é meio que o posicionamento padrão dos elementos. Então, nesse exemplo aqui, o pai vai ter um position relative, aqui. O pai vai ser o de fora, né? O rosa. Tem um posicionamento relativo, e aí o filho está absoluto em relação ao elemento pai. Então, se eu rolar a página, ele vai ficar fixo, né? Naquele elemento ali e não vai se mexer. O segundo comportamento é quando o elemento com position absolute não tem elemento pai, ou este elemento pai possui position static. Nessa situação, ele irá ignorar esses elementos e será posicionado a partir do canto esquerdo superior do documento, podendo até mesmo sobrepor a eles. O que isso quer dizer, né? Se eu definir um elemento pai, um posicionamento, né, que nem esse aqui tem um topo, o elemento filho vai ficar em relação a esse pai definido aqui. Se eu não tiver esse elemento pai, esse azul aqui ficaria lá no cantinho, né? Quando eu não tenho nenhum pai relativo, só o do site, o elemento fica acoplado lá no cantinho esquerdo da página, tá? Então, esse aqui, eu posso rolar a página, ele vai ficar aqui como se ele não existisse, tá? Vai ficar fixo ali. É que eu não gosto de falar fixo, porque a gente também tem o fixed, né? O fixed. Vou mudar aqui para o fixed aqui. Vou rodar esse aqui também. O position fixed em português significa fixo, faz com que o elemento que recebeu essa propriedade não se mova na tela, mesmo que uma página tenha rolamento. Então, por exemplo, aqui, ó, a página está rolando, ó, estão vendo que o texto rola, só que o elemento fica fixo. O absoluto, ele fica no lugar da página e os outros elementos não vão ter conhecimento dele, não vai interferir nos outros elementos, né? No posicionamento dos outros elementos. O fixed, ele fica fixo em algum lugar da tela, né, que a gente deixe. Então, a gente pode rolar para cima, para baixo ou para o lado, ó, ele vai ficar presinho aqui no canto. O relativo. Deixa eu pensar aqui. Que daí eu fiz tantos, daí eu tenho que pensar por que eu fiz eles. Aqui. O relativo. Significa relativo é usado quando queremos alterar a posição de um elemento, tendo como referência a posição inicial dele. Ao aplicarmos essa propriedade em um elemento, ele não muda, não muda de posição, pois já vai estar posicionado em sua posição de referência. Porém, quando a gente aplica um top ou um left no elemento, como no exemplo, sua posição se altera dentro desse elemento. Esse relativo, vocês vão dizer assim, Rafa, mas tu tá me mostrando, não tá acontecendo nada de diferente, né? É que eu tô trabalhando com o posicionamento do interno para o externo aqui, né? O verde em relação aliás, o amarelo em relação ao verde. Então, eu dei um posicionamento para ele relativo ao tamanho do verde, né? Então, eu dei 50 pixels em cima aqui e 50 pixels do lado. Então, por isso que ele ficou mais para um ladinho, tá? Só para mostrar que eu consigo fazer isso com os elementos. Essas propriedades deixam um elemento presinho, né? Preso no elemento aqui. O stick. Vou mostrar alguns para vocês, né? Porque senão vai parecer tudo a mesma coisa. O stick, ele é usado. Ele ainda é bastante usado. O stick, que em português significa pegajoso, colado, é parecido com o fixed, porém a sua diferença é que em vez de ele ficar fixo, ele
fica fixo em relação ao rolamento da página. Então, olha, se eu rolar a página, ele caminha um pedaço para cima, né? Eu defini que quando eu atingir aqui no caso, né? Eu dei um tamanho para essa parte de cima, aqui um espaço na parte de cima, e depois que ele atingir o topo, né, o elemento, ele vai ficar preso, ó. Então ele vai ficar colado, mas quando eu descer, ele ainda tem esse espaço em cima, né? Diferente do fixo. O fixo fica só numa parte do site, né? Esse aqui, ele ainda rola um pouco. Não sei se vocês lembram, já viram, já prestaram atenção, mas tem sites, né, que a gente tem alguns elementos que conforme a gente vai rolando a tela, parece que eles vão descendo, assim, um pouco junto, né, com o rolamento. Isso provavelmente é o stick, né, que ele faz isso, ele dá esse efeito. Que tá colado, mas não tá, enfim. E depois o Z-index aqui, deixa eu ver o Z-index, que é a questão da profundidade, né? Esse aqui também dá para fazer algumas coisas legais com ele, né? Esse Z-index, ele bota um elemento para frente ou para trás, né? Então, o Z-index é uma propriedade usada para posicionar elementos acima ou abaixo dos outros. O Z-index só funciona em elementos que têm uma posição, uma propriedade, né, definida como relativa, absoluta, fixa ou stick. Eu só consigo usar o Z-index com os posicionamentos, com as propriedades de posicionamento, né? Eu não consigo usar no float, por exemplo, que faz flutuar, que faz o texto flutuar. Mas daí, olha só, o Z-index negativo, deixa eu ver para vocês olharem. O negativo, ele manda, eu estou mexendo na imagem, tá? Ele manda a imagem para trás, a imagem vai ficar mais para trás do texto. Se eu colocar o positivo aqui, ele traz a imagem para frente, ó. Acho que conseguem ver, né, a diferença. Então, em algum momento, se tu quiser posicionar esses elementos mais para frente ou mais para trás, tu consegue usar o Z-index, tá? Para deixar ele mais para frente ou mais para trás. Depois, o float, né, que eu falei tanto do float, que é fazer o texto flutuar para a direita ou para a esquerda. Deixa eu carregar ele aqui. Olha só, aqui eu tenho duas divs e um texto. E apliquei o float left no primeiro elemento, que é o roxo, e o right no outro elemento, que é vermelho. Se eu tirar os floats, ó, vou tirar o float daqui e vou tirar o float daqui. Eles vão ficar na posição inicial, né, que é a posição padrão, que é todo mundo começando lá no lado esquerdo do site. E aí, com essa propriedade float, eu consigo fazer essas divs, no caso aqui, né, fazer elas flutuarem. Eu vou dizer que a vermelha vai flutuar para a direita, então ela foi lá para a direita. E vou dizer que a roxa vai para a esquerda. Ela já está na esquerda, né? Aí ela flutua. E o que tem embaixo vai para trás dela, né? Então, isso aqui se tornou bem complicado de tu conseguir trabalhar, porque é como se tu levantasse o elemento e as coisas que tem embaixo vão ir para trás. Né? Que nem aqui, ó, não ficou legal. Ah, até ficou legal, né? Ficou meio misturado aqui. Mas às vezes pode ficar confuso de se enxergar, né? Eu posso inverter aqui também, vou dizer que o float vai para a direita, o roxo vai para a direita, e que o vermelho vai para a esquerda. Eu posso mudar isso aqui. Ó, troquei as posições, né? Antes estava a roxa desse lado e a vermelha do outro. Então, também consegui inverter. Se eu uso as duas para o left, que milagre funcionou aqui sem ponto e vírgula. Se eu uso as duas para o left, ó, elas ficam coladas à esquerda. Ela só vai vir, ela não vai sobrepor, né? Ela vai colar na outra div. Então, se tu tem uma imagem, quer colocar um texto do lado da imagem, com o float a gente consegue trabalhar isso assim de forma tranquila, digamos, né? Aqui que meu código tem aqui, só tem duas divs, né? E essas duas divs têm uma classe.
Daí na classe eu estou aplicando, né, a cor e a posição float. Tá? E embaixo um Lorem Y só para mostrar o texto. Acho que é isso, Pri. Aí vocês devem estar pensando, o que que eu faço com isso, né, Rafa? Sei lá, vocês estão trabalhando no site de vocês. Então, de repente, você tem um texto lá com uma imagem, querem colocar o texto do lado, né? Trabalhando especificamente naquela div, naquela seção ali, não sei como vocês estão estruturando, né? Eu sempre falo div para lembrar da divisão, mas lembram, tem as tags semânticas, né? O ideal que a gente use é a tag semântica. Para depois vocês vão ver na trilha 2 que tem a questão da responsividade, do ranqueamento dos sites, né? E tudo isso é baseado nas tags semânticas. Então é bom ir acostumando com as semânticas. Alguém falou ali que dá para fazer arte, dá para bagunçar tudo também, né? Tem que. Mas assim, como as atividades que vocês fizeram, eu sempre dava uma atividade para essa parte que a Pri falou ali no início da Ada, né? Que era botar a foto da Ada e botar um texto do lado. Mas aí, como eu já dei 2 seguidas, para não juntar muitas atividades, porque a ideia é que vocês trabalhem no site de vocês. A gente já está na metade de outubro, né? Quando a gente piscar, já está aí o final do ano, já acabou a trilha. Então, a ideia é que vocês trabalhem no site de vocês, né? Conforme vocês vão aprendendo as coisas aqui, vocês vão testando. Ah, mas eu consegui já dar uma ajeitada no meu site, eu não queria estragar meu site. Tu pode criar uma cópia, né? E aplicar essas coisas em cima da cópia, daí se deu certo, tu vai lá no teu site e ajeita lá. E assim vocês vão construindo o site de vocês. É isso? Ah, isso, é. Então tá, eu já liberei o material lá, tá bom? Uhum. Aí agora, a hora que a gente encerrar aqui, depois eu já ponho a gravação também. Tá. E vamos ver se temos alguma É, pergunta. tô espiando o chat aqui também. Que alguém em algum momento, eu não te interrompi, porque falei assim, acho que ela vai mostrar o exemplo, a Sara A perguntou, Sara, fica tipo camadas de trás. Aí eu não sei eu acho que se. estava falando do float não, dos index. Os index tu pode definir camadas, assim, pode dizer que um elemento tá atrás, outro na frente, outro mais na frente. Tem no material ali exemplos, tem vídeos também que explicam melhor essas propriedades, para vocês darem uma olhada. Mas dá para fazer em camadas, se era dos index que tu estava falando, né? Sara, por favor, querida, escreva aí, fala pra gente se era isso. Porque como você estava explicando, se eu interromper, aí eu falei assim, às vezes ela já vai falar disso aqui, já fica claro. Sim, às vezes já esclarece a dúvida. Aí eu falei assim, aí deixa eu terminar e a gente confirma se esclareceu ou se precisa reforçar mais alguma coisa. Tô espiando o chat aqui, vamos ver. Era isso só que tinha, que antes era falando, né? O sotaque, o meu sotaque, as gurias estão falando. Sotaque Não? da Fabrícia, aquela Tá. hora. Deixa eu ver mais aqui. Eu tinha visto uma coisa aqui. Como deixar relativo? Quem que perguntou aqui? Como deixar relativo? Nossa, A gente tem que definir. Eu vi e fugiu aqui, agora tô procurando aqui. Vai ficar tipo uma camada, tá? Não. Isso. Aqui, achei. Como deixamos relativo a algo específico? Foi a Sara também que perguntou. A gente vai. Se a gente não definir. A gente tem que definir a quem o elemento vai ser relativo, né? Se vai ser ao site todo ou se vai ser a uma div específica. Uma div não, uma tag específica. A ideia era fazer com que conhecesse um desenho em forma de camadas como um ilustrador da vida. Esses ainda parecem ajudar. Mas não se estressem também se nada der certo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia. Não se Começa. estresse,
Não se estresse, isso não é sério. E trabalhar com front, acho que por isso que muita gente não gosta, né, porque tu tem que ter muita paciência, porque tá tudo bonitinho ali, daqui a pouco tu mexe numa coisa e já estraga tudo, todos os outros, né. Aí tu tem que voltar e refazer, é um jogo de paciência. A Regiane diz que tem tantas dúvidas, não sabe nem explicar, diz uma aí pra gente, Regiane. A gente tem que explicar, porque se falar não entendi nada ou não entendi, né? Não Daí a entendi gente não tudo, consegue ajudar, né. não consegue ajudar, tem que falar qual que é a dúvida. Como Mas diz, assim, ó, pra quem ainda tá se sentindo inseguro, sei que é extenso, né, mas começa a assistir as mentorias desde o início, lá de novo, lá eu começo mostrando como a gente monta a pasta, como monta o site, né. Eu sei que agora nesse momento vocês já estão trabalhando, né, daí eu já nem falo tanto nessa parte inicial, de como criar, né, o site e tal. Mas se tu assistir as mentorias de novo, né, de repente clareia alguma coisa. Agora que tu já tá nesse estágio, né, aí tu me ouve falar de novo lá: "Ah, era isso que a Rafa estava falando. Ah, era aquilo", tu entende? rever, né, o material. É. As mentorias. A Jussiele perguntou se tem problema em entregar. Olha, eu sei que tem, me parece que tem uma tarefa, não sei agora, porque alguém tinha me perguntado. Se tem uma tarefa que tem prazo hoje, até hoje, e tem uma que é até semana que vem. Tem que entregar nesses dias aí. Se passar, aí manda e-mail, tá bom? Aí a gente vê o que a gente faz. A Juscelene tá falando dos vídeos. Sim, eu sempre indico vídeos referentes ao assunto, né, porque daí se não entendeu com o que eu expliquei, tem outros vídeos, né, e não só aqueles que eu indiquei, quando tu olha aquele já começa a aparecer outros, né. E aí tem que assistir, tem que pesquisar. "Ah, ainda não gostei, não entendi, vou pesquisar outro", né, e assim tento encontrar. E aí nesse pesquisar aí, vendo vários vídeos, a gente vai aprendendo bastante coisa, né. A Regiane falou: ai, meu pai, eu entendo as explicações, e voltou tudo mesmo, para entender melhor. E a Regina perguntou qual a data do site. Deixa eu olhar aqui, as apresentações estão marcadas para são 2 sessões, 6 e 13 de dezembro. Se eu não estou com a cabeça maluca, mas é isso. E é por isso que eu falei, só tem um mesinho aí, quando a gente piscar já acabou o ano. Agora, credo, Deixa eu ver ligeiro. aqui. Gente, deu branco aqui. Aqui. É isso mesmo. As apresentações, a gente separou 2 dias para apresentação, 6 e 13 de dezembro. Tá aqui, ó, entrega. A gente não tá fazendo entrega parcial, vai ser só o final, né, Rafa? Só final. Então aí vai ter uma data próxima desses dias, né, Rafa? Que vai ser para entrega final e as apresentações acontecem 6 e 13. Ih, tu congelou, Rafinha. Eu congelei? Congelou. Mas a minha voz tá legal? Tá normal, tá. Começou os barulhos na casa. Tá. Então é isso. Mas logo mais a gente deve já meio. É. Karen tá perguntando ali, não teremos, Karen, essa semana eu vou dar uma folga para vocês trabalharem no site de vocês, porque a gente percebeu também que se tiver muitas atividades, vocês acabam não trabalhando no site, né, porque daí vocês ficam preocupados com a atividade. É, E a gente quer que vocês montem o site de vocês também, né. E a gente ainda tem mais alguns dias de CSS, tô vendo aqui, né, Rafa? Sim, CSS é mais extenso, né? é. Então aí depois Um pouquinho de JavaScript no final. tem que ter esse tempo, né, para deixar o site bonitinho aí, porque quando chegar aí Isso. no final é entrega, né? Então tá. Se não tiverem mais dúvidas, né, Rafa, acho que a gente pode encerrar. Tem o fórum também, né? Eu vejo que Uhum. estão trabalhando também lá, compartilhando bastante coisa pelo grupo. É isso. Na Tá bem? Juscelene consigo fazer 80% do site. Agora a parte que falta é mais o CSS. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Muito bem.
Agora que começa, né, Rafa? Mexe aqui, bagunça ali, mas aí No final dá tudo certo. né, no final dá tudo certo. Tá, gente, então um bom restante de semana para vocês. Temos nosso encontro confirmado aí na próxima quarta-feira. Uma coisa importante, hoje, às 19 horas, a gente tem um encontro com a Dai de novo. Vai falar sobre inteligência e gestão emocional. Então, não perca, vai ser muito legal. A gente vai gravar, é claro, mas se você puder assistir ao vivo, é legal, porque pode interagir com ela. E compartilha também, né? Convida o pessoal para assistir, que é bastante É legal. bem legal, hein? Ó, a Rosângela só perguntou se pode mesclar com o Bootstrap. A gente não está usando frame, a gente está usando só HTML e CSS puro, né? Mas se tu sabe usar, pode usar, né? Mas aí eu não quero confundir as que estão iniciando. Tá bom? Perfeito. É isso. Um bom restinho de semana. Um beijo. Um beijo, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.